Igual você viu no título do vídeo, nesse vídeo aqui eu vou te explicar os 3 principais tipos de gerenciamento que a gente tem no mercado financeiro aqui de OB. E se você é uma pessoa iniciante, você vai precisar assistir os 3 tipos. Eu deixei separadinho aqui também, tá? Na timeline para poupar o seu tempo, e assim eu vou fazer também nos próximos vídeos. Eu deixei marcadinho aqui, tipo, essa parte agora é a introdução, aí depois vai ter falando sobre Gale, mão fixa e Soros, ok? Esse vídeo aqui já é o segundo vídeo dessa playlist aqui de gerenciamento, desse curso completo de gerenciamento, ok? E vale lembrar que esse curso de gerenciamento, ele vai surtir efeito quando você assistir o curso de Mindset. Porque aqui você vai ver o conhecimento teórico, e no curso de Mindset você vai ver como ter mais força psicológica para colocar em prática o conteúdo teórico que você está vendo nesse módulo de gerenciamento. O primeiro vídeo foi sobre contexto, foi sobre a importância. Então, se você ainda não assistiu, assiste, beleza? Se você caiu nesse aqui agora, você já quer assistir os 3 tipos de gerenciamento, assiste. E o próximo vídeo vai ter um plano de ação completo. Você iniciar ali com mão fixa, fazer pelo menos 10 operações de mão fixa, e depois ir para Soros, tentar um Soros nível 1, aí tentar fazer isso 10 vezes, enfim. Tem todo um planozinho, beleza? Então, é isso. Vai estar tudo separadinho aqui. E em breve eu vou estar separando os antigos também. Enfim, bom? Então, assiste aí e depois você me dá o feedback. Vamos dar continuidade, olha só. No mercado financeiro nós temos tipos diferentes de gerenciamento. Entre eles aqui estão mão fixa, Soros ou Gale ou Gale. Okay? Desses 3 aqui, qual o que eu uso e o que provavelmente você já deve ter me visto usando em algum local é este aqui, ó, Soros. Mas deixa primeiro eu explicar este aqui, que é o de mão fixa, para aí então eu explicar este. E já quero adiantar que esse aqui de Gale ou Gale, a gente vai descartar completamente isso aqui. Tá? Eu vou só explicar, mas você não vai usar isso aqui. Se você usar, eu vou ficar chateado. Isso aqui é uma mistura da formiga, que eu mostrei no exemplo anterior, junto com o leão. Por incrível que pareça, tá? Por incrível que pareça, existe um gerenciamento que ele se resume a isso aqui. Quando você ganha usando esse gerenciamento, você ganha pouco, e quando você perde muito, mas você acaba ganhando mais vezes, ou seja, a sua assertividade vai aumentar com isso aqui, ó, assertividade e lucratividade. Eu vou falar aqui a diferença entre assertividade e lucratividade. Por que que isso aqui é diferente? Olha só, assertividade é o quanto você acerta. Então, você teve, por exemplo, 10 tentativas e você acertou 9. Teve 10 tentativas e acertou aqui 9. E errou uma. Ou seja, aqui você ficou 9x1. Então, essa é a assertividade. Lucratividade já é o seguinte: quanto que você lucrou disso aqui? Ou seja, você acertou 9 e errou uma. Mas quanto você lucrou ao acertar uma e quanto você perdeu, né, ao errar uma? No caso de Gale, né? Ainda mais Gale 2, que é o que o pessoal geralmente mais vende. Gale 2, isso aqui é pura ilusão, gente. Por quê? Você acreditaria se eu te dissesse que essa pessoa aqui, ó, que acertou 9x1, ela ficou negativa? Para te explicar por que que 9x1 faz alguém ficar negativo com Gale, sei que talvez você já saiba, mas assiste aqui comigo, não pula o vídeo não. O que que é Gale? Gale é a gente perder uma entrada, vamos supor aqui que todas essas entradas, essas 10 entradas, 10 tentativas que o trader efetuou no mercado, 10 entradas, cada uma delas foi com R$ 1. E aí, o que que é o Gale? O Gale é você entrar ali, beleza? Com R$ 1, por exemplo, e aí você perder, se você perder essa entrada, você entrou ali, fez uma análise, ou nem fez, enfim, perdeu, e aí você perdeu o dinheiro, você entra com o dobro, para você tentar recuperar o prejuízo que você teve e ainda ter um lucro. Só que esse lucro ainda vai ser menor. Você perdeu a primeira entrada e você vai entrar com o dobro agora. E aí você perdeu também essa entrada e aí você vai entrar de novo com o dobro. E aí você perdeu de novo. Aí você para, né? Vamos supor que o Gale é Gale 2. Tem pessoas que fazem Gale 2, 3, 4, 5, 6, 7. É uma forma de você ter uma análise de bosta
e mesmo assim você colocar dinheiro no bolso. Porque a chance de você perder 3 vezes seguidas é muito baixa. É muito baixa. Perder 3 vezes seguidas é muito baixa. Só que é possível, é totalmente possível. Tipo, não é difícil, entendeu? É baixa, mas não é difícil de perder 3 vezes seguidas. Acontece com uma frequência enorme, inclusive. Você perder 3 vezes seguidas é uma coisa comum do mercado. E aí o que acontece? Se você fizer uma análise e tudo, você até consegue ser lucrativo com o Gale. Só que é como se fosse aquilo que eu te falei, da formiguinha ou leão. Porque se você ganhar isso aqui, você entrou com 1, perdeu, entrou com 2, perdeu, entrou com 4, ganhou. Se você ganhar, ou seja, aqui a pessoa ganhou 9 vezes, né? Nesse esquema aqui do Gale. Se a pessoa ganhar 4 vezes com o Gale, se a pessoa ganhar no Gale, ela não vai mais ganhar uma porcentagem normal de quando a gente ganha com mão fixa, por exemplo. Mão fixa aqui, se a gente fosse entrar com R$1, a gente iria ganhar aqui 0,85% em média. Mas, como a gente está aqui em opções binárias, se ele perder 1, ele tem aqui menos 100% da entrada, certo? Então ele perdeu R$1 mesmo. Perdeu R$2, então ele perdeu menos 100% também. Ele ganha, se ele ganhar aqui, se ele tivesse ganho, deu a entrada ali com R$4, ganhou, ele teria ganhado aqui 0,85% menos o quanto ele não ganhou em cada entrada dessa daqui. Aqui ele perdeu R$2 inteiro. Aqui ele perdeu R$1 inteiro. Então, quando ele ganhar aqui, ele já não vai estar mais recuperando esses 100% aqui de trás, entendeu? Ele vai estar ganhando aqui 85%. Isso aqui vai dar 85 mais 85, 170 mais 170. 340, ou seja, 3,4. Mas aí concorda comigo que ele já perdeu aqui R$3? Olha só, ele perdeu R$3, ele perdeu R$1, perdeu 100% do R$1. Perdeu R$2, 100% do R$2. E aí ele ganhou aqui na terceira entrada, né? Na terceira entrada, ganhou 0,85%, que é a média de quanto a gente ganha quando a gente acerta uma entrada. E aí ele retornou aqui a 3,4%. Mas aí concorda comigo que só esses R$3 aqui, ó, já vai cobrir o quanto ele perdeu aqui? Perdeu R$1, perdeu R$2. Esses R$3 já vai cobrir isso aqui. Ou seja, de lucro, no final das contas, ele só teve esses 40 aqui, 40 centavos. E 40 centavos é quantos por cento de R$1? 40%. Se você acertar uma entrada, você tem 85%. Mas se você acertar uma entrada com Gale 2, você vai ter 40%. Ou seja, esses 9 aqui não são 9 inteiros. Esses 9, nessa situação aqui de Gale 2, ó, Gale 2, esses R$9 são diferentes de 85% de R$9. Esse placar, esse 9-1, esse 9 aqui, ele não é igual, ou seja, ele é diferente de 85%. Não é 7,65, que seria, né? Ele não é 7,65, ok? Ele é menos do que isso. Ele é 40%. Ou seja, ele é igual a 3,60 de lucro e quanto de prejuízo? Ou seja, pura enganação. Gale 2. E tem muitas pessoas que vendem isso, sabe? Eu não concordo com isso. Eu não acho isso legal de se fazer. Eu acho isso enganação do caramba. E não fica pensando que, ai, nossa, então o mercado é isso. O mercado se resume a essa falsidade, a essa manipulação de evidências, né? Porque assim, o trader lá ele ficou negativo, mas ele tá apostando com uma Porsche e você tá olhando aquilo e falando, caramba, o cara fez 9-1 com o Galo e tem uma Porsche, é isso mesmo, vamos nessa. Mas não é bem assim, entendeu? Porque acontece isso aqui, ó, 9-1, placar lindo, né? Só que não, ele ficou 3,60 positivo e ficou R$7 negativo. Simplesmente isso aqui. E para deixar claro também, tem pessoas que conseguem fazer você ganhar dinheiro de uma forma mais fácil do que outras. Por exemplo, fazer faculdade demora muito e tem pessoas que trabalham de Uber. E tem cursos online que você estuda assim
poucas semanas, poucos meses, muito menos do que um ano, muito menos mesmo. Você já começa a atuar em 3, 4, 5 meses, você já está ganhando totalmente diferente aí do que você ganha atualmente. Existe, beleza? De você estudar, se comprometer, tal, ou até mesmo formas de você rentabilizar o seu capital, também tem, ok? Só que a maioria das pessoas atualmente, eu não quero nem ser negativo nesse canal aqui, mas a maioria das coisas que você vê, tem coisas que eu vejo, inclusive, que são rentáveis, que eu poderia aprender com a pessoa. Já aprendi, tem traders que eu vejo, por exemplo, no Instagram, que eu vejo assim, poxa, essa pessoa aqui entende pela forma como ela tá falando, pela forma como ela tá comunicando, e pego o curso, já dei meu curso, já peguei outro curso, estudei, vi operacionais diferentes. Então, isso existe, ok? Tanto pessoas que vão te ensinar, quanto pessoas que vão facilitar um pouco essa questão dos lucros, né? Mas o que acontece é o seguinte, tem pessoas e pessoas. Então, tipo, não vai para uma pessoa que tá ostentando alguma coisa, beleza? Não tem nada de errado também a pessoa ostentar, não tem nada de errado a pessoa querer facilitar a sua vida de alguma forma, de, tipo, te ajudar a ganhar o dinheiro mais rápido ou mais fácil, igual eu já falei. Realmente não tem, mas não vai por essa questão de ostentação, beleza? Por mais que seja muito, né? Nossa senhora, caramba. Por que eu vou ouvir uma pessoa que não tem uma Ferrari atrás, se tem outra pessoa ali falando dentro de uma Ferrari que a sala dela de roleta é o que vai fazer você ficar rico? Usando gale, que é, tem tudo, né? Aposta, gale é coisa de aposta, gale é coisa de aposta, coisa de roleta, de tigrinho. Mão fixa é simples. É você ter ali o seu saldo bancário, né? Tem lá 100% do seu saldo, ok? E aí você define, baseando, claro, no que eu falei na aula anterior, de 2% a 10%. E você efetua suas entradas, seus investimentos com este valor, ou seja, de R$ 2 a R$ 10, levando em consideração que a banca seja de R$ 100, ok? Você vai entrar ali com 2 a 10% do seu capital. E a periodização também será mediana. Só que tem uma pequena observação que eu quero fazer, que é a seguinte: R$ 2 é 2% de R$ 100. Mas a partir do momento que você for acertando as suas entradas, ou até mesmo que você vai errando, enfim, a partir do momento que você vai trocando o valor que está ali de R$ 100 para R$ 90, ou R$ 110, 120, enfim, a partir do momento que o valor ele vai ou aumentando ou diminuindo, os 2% já não vão ser mais os mesmos. 2% já vai virar ali R$ 1,90, R$ 1,80 ou R$ 2,10, R$ 2,20. Só que o que acontece? Você não vai trocar estes valores. Você não vai, a partir do momento que a banca cresce, você já altera o valor que você vai entrar. Não. Você vai determinar 2%, no caso aqui de mão fixa, e no caso de Soros também. Tanto mão fixa quanto Soros, você vai determinar uma única porcentagem para você estar operando. Vai ser entre 2% e 10%. 10% é para quando você já tiver mais confiante, tanto para mão fixa quanto para Soros. 10% é quando você estiver muito confiante, você já estiver sabendo, já estiver ali com uma assertividade bacana, operando, analisando direitinho, colocando em prática as marcações que eu vou te passar, os filtros, as confluências, a ferramenta, toda a análise que eu vou te passar nesse treinamento. Quando você já estiver colocando em prática e estiver tendo resultados positivos, seja mais acertando do que errando, aí sim é que você vai considerar aumentar aqui de 2 para até no máximo 10% por entrada, ok? O que eu gosto mesmo, o que eu amo fazer é 5%, ok? 5%. Eu adoro ficar com 5%, é o que eu mais faço. Eu alterno entre 5% e 10%, então eu já sei quais são as regiões onde tem muito mais chance de dar certo, que são as que eu entro com 10%, e as que têm boas chances, mas não são tão grandes assim. E aí eu entro com 5%, pois eu sei que nessas regiões eu vou mais acertar do que errar. Eu sei disso. E eu sei que em algumas outras regiões eu vou mais acertar do que errar também, porém a chance é muito maior. E aí eu entro com 10%. Então, 10% é quando você tiver mais
experiente. E 2% quando você tiver mais iniciante, se você está começando agora. Então, você vai escolher entre 2 a 10%. Se você pensar que 2% é muito pouco, ou seja, 2% é muito próximo da formiga, você pode considerar entrar já com 5 de cara. Se você considerar que 10% já é muito próximo do leão, você pode considerar entrar com 5% também. Então, é sempre uma média. E aí, continuando, esses 2%, 5%, 10%, eles vão mudar. A partir do momento que você ganhar ou perder dinheiro, vai mudar essa porcentagem, né? Então, se 2% era R$2, agora já não é mais R$2. Agora ou é R$1,90 ou é R$2,10, né? Então, quanto mais você vai ganhando, por exemplo, você tem R$100, aí você acertou uma entrada. Você foi ali para 101,50. Então, os 2% aqui já não vão mais ser R$2. 2% aqui já é diferente de R$2, certo? Mas você não vai trocar, ok? Me escuta, você não vai trocar entrada após entrada. Você não vai fazer isso. O que você vai fazer é por semana, ok? Então, a semana ela começa ali domingo. Mais para frente vocês vão ver que o OTC ele é inferior em termos de assertividade, lucratividade. Não tem como você mais acertar no OTC do que no mercado aberto. Isso aí você vai ver em outra aula, ok? Então, o mercado ele vai começar ali domingo a domingo para quem for operar em OTC. E no mercado aberto, ele vai começar ali da segunda até sexta. Então, isso aqui vai contar uma semana. Por semana, você vai ter várias operações ao decorrer dessa semana, né? Após isso, você vai ter um resultado ou positivo ou negativo. Usando mão fixa, vamos supor ali que você foi de R$100 para R$150. Você começou com 100 e você foi para 150. Como você agora tem R$150, isso aqui é o decorrer de uma semana. Na segunda semana, os seus mesmos 2% já são iguais a R$2,50. Então, cada entrada sua na segunda semana, se você tiver optado pelo gerenciamento de 2%, agora será R$2,50. Então, cada entrada que você efetuar no mercado vai ser R$2,50. Isso você só vai trocar por semana, a cada semana, porque a formiguinha seria você trocar uma vez por mês. Então, tipo assim, pensa, você começou com R$100, ó, a formiga, ok? Vou explicar a formiga. Ó, vou explicar aqui a formiga. Você começou aqui com R$100, ok? R$100. E você foi para 150, foi ali para 300, supondo, tá? Foi ali para 200 de novo, voltou, deu uma ré. Foi ali para 300 de novo, tá? Aí só aqui é que agora você vai começar a entrar com R$3. Eu acho isso muito pouco. Tipo, você ter R$300 na conta. Tipo, na segunda semana aqui, ó, você já tinha R$300 na conta, mas você ainda tá entrando com R$2, porque foi o quanto você tinha, né, de porcentagem dos seus 100%. Então, 2% de R$100 é R$2. Então, se você tem R$2 para dar de entrada, tendo uma banca de R$300, eu acho muito pouco, não é nem mais na questão financeira, é na questão de risco-recompensa. Tipo, R$2 para uma pessoa que tem uma banca de R$300 é muito pouco. R$2 é muito pouco. Então, se você tem R$300 de banca, já é legal você dar uma aumentadazinha. O mínimo que seja, mas é uma aumentada. E aí, por isso que eu recomendo que seja semanal. Então, a primeira semana você começou com 2% de R$100, R$2. E a segunda semana você já troca. Você já foi para 250, você já entra com 2,50. Você já foi para 300, você já entra com R$3, né, por entrada. E aí você vai ter uma possibilidade de escalar ainda mais, entendeu? E também de perder ainda mais. Mas é aquilo que eu falei. Se você executar o operacional da forma correta, esperar os melhores momentos, só entrar nos melhores momentos, você vai conseguir, ao decorrer das semanas, ter cada vez mais lucro. Isso é certo, ok? Isso é certo. Gerenciamento de tesouros é o seguinte, e aqui já vai uma tarefa para você executar. Você já anota isso aqui, anota cada um desses detalhes, né? De Gale você não precisa. Da mão fixa você precisa sim, volta à aula e escreve, tá? A questão da periodização, de que é uma semana para você entrar e de que é de 2 a 10% por entrada. Que você vai determinar uma... E outra coisa, você vai determinar uma única porcentagem e você vai entrar apenas com ela. Eu falei que eu entro uma vez com 5% e outra vez com 10%, porque eu já estou mais avançado, ok? No seu início agora, até você pegar uma confiança e você entender que tem regiões onde tem muita chance de dar certo,
tem regiões onde tem uma chance média de dar certo, você não vai ficar alternando a sua porcentagem por entrada. Por enquanto, você vai determinar uma única porcentagem. Quando você tiver mais experiência, você vai conseguir entender que compensa você aumentar um pouco a porcentagem da sua entrada, porque aquela região é uma região melhor. E regiões melhores são as regiões com confluências. Isso você vai ver lá no último módulo e ao decorrer do curso também, tá? O decorrer das entradas práticas, enfim. Não tem muito segredo isso. Vamos lá. Gerenciamento de Soros é o seguinte. Vamos supor que você tem os mesmos R$ 100 ali na conta. Vamos determinar uma porcentagem, tá bom? A que eu mais gosto, que eu uso até hoje, que foi o que mais deu certo para mim, que é o que mais se assemelha ao gato raivoso, é isso aqui, ó, é 5%, ok? De 5 a 10%, que ainda é o gato raivoso, mas o 5% é o que eu mais gosto de usar, beleza? É o que menos mexe com o meu psicológico, é o que mais me traz um retorno bacana, interessante, e é o que mais fica ali entre o meio termo, entre o aceitável, tanto em questões de não perder muito, nem de ganhar pouco, tanto em questões de risco, quanto também de retorno. E, bom, o que é o gerenciamento de Soros? O gerenciamento de Soros é a melhor parte. O gerenciamento de Soros, ele requer um certo tempo de tela. Como você vai adquirir esse tempo de tela? Todos os dias você vai entrar no mercado e você vai passar pelo menos meia hora analisando o mercado visualmente. Você pode sim fazer marcações, mas eu quero que você observe a movimentação atual do preço. Então, o gráfico ele tá lá, né? Tem o gráfico todo lá para trás e tal, e tal, e tal, e tal. Só que na sua tela agora tá acontecendo apenas isso aqui, ok? O mercado ele já fez isso, ok. E aí o preço ele tá aqui onde tá meu mouse, ó. O preço é sempre onde a vela ela tá se mexendo. Isso é o preço. E aí você vai ficar observando isso. Aí você vai observar que ele vai fazer uns movimentos, umas formas, aí vai fazer umas formas e tal. Você vai ficar aqui pelo menos meia hora fazendo isso. Quando você tiver esse tempo de tela, isso aqui que eu mostrei embaixo é como ter tempo de tela. Primeiro você vai começar com o gerenciamento de mão fixa, ok? Primeiro. E segundo, eu te aconselho demais que vá para o gerenciamento de Soros. Para isso, você precisa ter tempo de tela. Para ter tempo de tela, você vai todos os dias entrar e olhar a movimentação atual do gráfico dessa forma aqui, para você observar as movimentações e ir entrando no seu subconsciente, entrando no seu repertório mental aí de formas, movimentações, padrões. Isso aqui você não vai nem necessariamente ver no curso, isso aqui você vai ver na prática mesmo, observando. Antes de você fazer esse procedimento aqui de tempo de tela, de observar o gráfico, primeiro você vai estudar o treinamento. Após isso é que você vai observar essa questão da movimentação do preço, que é, no caso, criar tempo de tela, né? Pegar tempo de tela. E outra coisa, tempo de tela você consegue pegar assistindo aulas. Então, as aulas que você vai assistir, você também vai pegar tempo de tela. Você vai ver a movimentação do preço, né? Que nada mais é do que a situação atual onde o gráfico se encontra, né? Que nem eu desenhei aqui embaixo, vou desenhar de novo, ó. O gráfico ele vai deixando várias formas. E onde está o meu mouse agora, ou seja, essa bolinha aqui, ó, que está desenhando, tá vendo? Essa bolinha. Isso aqui é o preço, né? E aí o preço ele move para cima, para baixo, para cima, para baixo. E aí vai. O preço é sempre onde está, ó. Tá vendo? Eu posso mexer o que for o mouse, o preço é onde está o gráfico agora nesse exato momento. Para você ir para esse tempo de tela, primeiro você vai estudar o curso. Mais uma ressalva, tempo de tela tem que ter qualidade. Não é só você ficar ali 10 horas olhando o gráfico, mega estressado, não é isso. É você olhar de forma estratégica, ou seja, olhar o gráfico com prazer. Tem que ter prazer, você gosta daquilo, tá bom? Tudo que a gente faz só por dinheiro, só por interesse, só por pegar vantagem em algo, não fica bem feito, não sai legal, não fica bom, simplesmente não fica bom. E o gráfico, você precisa gostar disso. E aos poucos, claro, a coisa que você está começando agora, você pode estar super entusiasmado, mantém isso, tá? Se você já está há mais tempo no mercado, você está um pouco desanimado e tudo, tenta fazer de uma forma mais saudável, ok? Assiste lá as aulas de Mindset, inclusive, beleza? Sei que provavelmente você já deve ter assistido, bota em prática, beleza? Você precisa gostar do que você está fazendo para você fazer bem feito, certo? Bom, vamos lá, vamos voltar aqui para o gerenciamento em si de Soros. Vamos lá, deixa eu apagar isso aqui. Gerenciamento de Soros, ok? Primeiro você vai determinar uma porcentagem, né? Assim como em qualquer outro tipo de gerenciamento aqui. E nesse caso eu vou escolher os 5% porque é o que eu
mais considero ser o meu gato raivoso do que a formiga ou o leão. Então vamos lá, 5%. Tenho aqui R$100. Vou entrar ali com R$5 por entrada, ou seja, vou fazer uma análise, tudo, e aí vou pegar nessa região aqui uma entrada. Quando o gráfico ele chegar nessa região, eu vou executar lá a entrada, né? E nessa situação aqui, por exemplo, eu vou fazer uma venda, ok? Então, eu entrei ali com o valor, acreditando que o mercado ele ia cair nos próximos minutos. E eu entrei com 5%. Se eu acertar, eu vou receber 85% dos R$5. Então, vamos supor ali que eu ganhei R$4,50, só para facilitar as contas. Então, eu ganhei R$4,50. Eu retornei meus R$5 de volta, ou seja, eu investi R$5 nessa situação. Então, a minha banca ficou com 95, né? E eu fiquei com R$5 investidos. Aí eu ganhei. Então eu retornei os 5, ou seja, eu fiquei com R$100 de novo e ganhei R$4,50. Então agora eu tenho R$104,50. Então concorda comigo que se eu entrar novamente com os R$5 mais esses R$4,50, ou seja, 5 mais R$4,50, concorda comigo que eu vou ter o mesmo risco que eu tive quando eu entrei com os R$5? Eu entrei com R$5, eu tive um risco aqui de 5%, né? De poder ter um prejuízo na minha banca. Mas agora eu entrei com R$5 mais R$4,50. É o mesmo risco que eu tive. E lembrando, né, que o gerenciamento ele só vai trocar uma vez por semana. Da mesma forma que em mão fixa a gente vai trocar uma vez por semana, em Soros também. Então, na semana 1, todas as minhas entradas vão ser com R$5. Todas, R$5. Só que, como aqui é o gerenciamento de Soros, o que é o gerenciamento de Soros? É a gente entrar com um valor e quando a gente ganhar, a gente pegar esse valor que a gente lucrou, aqui no caso foi os R$4,50, né? E somar com o valor inicial, que foi 5, né? Então, eu entrei com 5 e lucrei R$4,50. Agora eu vou entrar com os 5 mais os R$4,50, ou seja, R$9,50. Então, a primeira entrada foi com R$5 e a segunda entrada será com R$9,50, beleza? Então, se eu fizer isso aqui, eu vou ter o mesmo risco que a gente teria, por exemplo, em mão fixa, de perder 5%. Sendo que, se eu acertar essa entrada aqui, eu já vou ter um lucro de mais ou menos aí uns R$7, R$7 e pouco. Então, o meu lucro, ele já vai para uns R$17 mais ou menos. Sendo que eu estou arriscando apenas R$5 dos meus R$100. E tá, então quer dizer que Soros é a 8ª maravilha do universo. Não, porque Soros te força a ter que acertar mais de uma entrada consecutiva, para aí sim você ter um lucro mais alto. Porque, por exemplo, se você entrasse com R$5 e acertasse, você teria R$4,50. Entrasse com R$5 de novo e acertasse, mais R$4,50. Ou seja, você teria R$9, né? Então, em mão fixa, MF, 2 vitórias igual R$9. E Soros, 2 vitórias igual a 17. Então são R$9 a mais, ou seja, quase o dobro, né, do faturamento. Quando a gente acerta 3 entradas, aí já começa a ficar mais do que o dobro, tá, de lucro. Ou seja, 3 vitórias daria R$13,50. E 3 vitórias com Soros daria uns R$32 mais ou menos. 2 vitórias com mão fixa daria R$9. 3 vitórias com mão fixa daria R$13,50. 2 vitórias com Soros já daria R$17, mais ou menos. E 3 vitórias já daria R$32, mais ou menos. Então, você percebe que acertando 3 entradas com Soros, você arrisca apenas 5% e você foi para 132 com 3 entradas. Então, você tinha 100, foi para 132 com 3 entradas. E isso aqui é o gerenciamento de Soros. Ok? Eu vou mostrar isso na prática ao decorrer do curso, tá bom? Eu vou pegar entradas, vou fazer Soros, e aí o que acontece? Para Soros, né, assim como na aula de mão fixa eu pedi para você anotar, eu vou pedir para você anotar aqui uma coisa também, ok? Que é a seguinte: quando o assunto é Soros, primeiro você vai ter uma assertividade bacana com mão fixa. Você tem que conseguir, ao decorrer da primeira semana, segunda semana, terceira semana, você precisa conseguir ser lucrativo ao decorrer dessas semanas. Para aí, então, você entrar no gerenciamento de Soros. Soros, quando você acerta uma entrada, aí vamos lá, né?
Quando você acerta uma entrada, isso aqui é mão fixa, tipo, é uma entrada que você acertou, mão fixa, ok? Quando você acerta uma entrada mais lucro, isso aqui é igual a Soros nível 1. É uma entrada de mão fixa, ou seja, a sua entrada ali de 5%, mais o lucro da primeira entrada. Então, isso é um Soros nível 1. Quando você acerta uma entrada mais o lucro, mais uma entrada mais o lucro, você fez aqui um nível 2, ou seja, Soros nível 2, ok? Então, qual que é a tarefa de casa? Primeiro, mão fixa. Segundo, Soros. Tempo indeterminado. O tempo que você vai passar em mão fixa aqui é indeterminado. E isso vai depender do quão bom você está sendo ao decorrer das semanas. Primeira semana, segunda semana, ok? Conforme o tempo, quando você estiver melhorando aqui, quando você estiver sendo assertivo e lucrativo, eu julgo aqui que 1, 2, 3 semanas, um mês já é o suficiente para você iniciar os Soros. E quando você iniciar os Soros, você vai iniciar por nível 1. Ou seja, você vai literalmente passar de fase, ok? Nível 1. Quando você acertar uma entrada mais o lucro, você vai ter conquistado o patamar de nível 1. Para você avançar, ou seja, para você ter a meta de entrar com o valor, depois entrar com o valor mais o lucro, depois entrar com o valor mais o lucro, você vai ter que acertar o nível 1 pelo menos 10 vezes, ok? 10 vezes. Você vai ter que fazer 2x0, 2x0 com Soros 10 vezes. Quando você conseguir, aí a sua meta, me escuta, a sua meta vai ser única e exclusivamente nível 2. Quando você conseguir, aí vai ser única e exclusivamente nível 3. E aí você vai aumentando. O que eu sugiro que você fique para sempre no nível ali é no nível 4 ou 5 no máximo, ok? Que você tenha essa base, esse pensamento, ok? De ter isso aí para você não mexer tanto com o leão, nem tanto com a formiga, ok? A mão fixa vai chegar uma hora que vai ficar muito próximo da formiguinha. E o problema disso aí é que enfrentar a formiga é muito fácil. E você vai meio que relaxar, ou vai desanimar, ou vai de uma hora para outra querer enfrentar o leão, dar uma de corajoso, porque, nossa, eu sou muito matador, velho. Eu mato muita formiga, eu sou muito foda matando as formigas e é isso aí. Aí você vai querer matar o leão, porque a sua confiança vai estar muito alta, tipo, nossa, eu tô matando as formigas aqui, é doidado. Mas, pô, é uma formiga, né? Então, tipo, é muito fácil matar uma formiga. Você não se afoba pra querer matar logo ela, sabe? Você espera ali, ela anda devagar e tal e tudo. Deixa eu esperar aqui rapidinho para aí sim eu tentar matar, entendeu? Isso tem muito a ver com o mercado, porque quando o desafio é baixo, a gente não tá desesperado pra dar qualquer entrada, sabe? Isso acontece muito na conta de demonstração, né? Que não é o seu dinheiro de verdade ali, então você tá de boa. Você não tem o menor estímulo de fazer uma entrada por emoção, né? Por querer dinheiro, por tipo, por uma entrada por impulso, né? Você não tem menor vontade de entrar por impulso. E aí você pode observar também, né? Que se você já passou por essa etapa, ou se você vai passar agora, de ficar 2 semanas, né? Se você é iniciante, você vai ficar 2 semanas e você vai observar que essa parada de operar na conta demonstrativa é muito real. Tipo, você não tem vontade de entrar por impulso na conta de demonstração e você acerta muito mais. Aí quando você vai para real, você tem mais entradas por impulso. Mas aí o que acontece? Uma coisa que muita gente não fala: formiga, gato e leão. Essa aula aqui já é a conclusão, tá? Eu ia falar o que eu tô falando nessa aula na próxima, mas eu acabei já falando aqui porque é exatamente isso mesmo, né? A conclusão é essa: formiga, gato e leão. Você tem essas 3 escolhas quando você for para a conta real. O que você vai escolher é esse aqui, devido a essa questão. Conta demonstrativa é nem a formiga é, porque você não está enfrentando nada ali. Não tem nenhum desafio mental, emocional para você. Então, conta demonstrativa nem entra nesse patamar aqui. Não tem nada a ver com formiga, gato nem leão. Mas a conta real tem. Então, você vai escolher entre a formiga, o gato e o leão. E você já viu na aula anterior que o melhor a se fazer, por diversos motivos, é escolher o gato. Porque
Porque a dificuldade é média e a recompensa é média, né? E o leão, a dificuldade é altíssima, ou seja, tem muita chance de dar merda, e a recompensa é muito alta. E você nem precisa, para pra pensar aqui rapidinho. Você precisa mesmo em raros casos, né? Talvez você precise, mas você precisa mesmo amanhã ganhar R$ 1.000, ou hoje, R$ 1.000 agora, R$ 1.000, R$ 1.000, R$ 1.000, R$ 1.000, todo dia R$ 1.000, R$ 1.000, R$ 1.000. Será que você precisa disso? Tipo, se isso não acontecer, será que tem alguma coisa de ruim, de errado na sua vida? Se você não ganhar R$ 1.000 hoje? Eu tenho certeza que não. Você não precisa de R$ 1.000 agora, sabe? Você precisa aos poucos crescer o seu capital de uma forma que não te estimule muito emocionalmente, nem tão pouco também, e que aos poucos você cresça. E eu te passei todo o passo a passo, certo? Você crescer de forma consistente o seu capital, toda a ideia de você ter o gerenciamento, por quê, como ter, qual o melhor, como achar o seu melhor gerenciamento. Isso aqui foi uma mentoria que eu tenho certeza que você não vai achar em canto nenhum no YouTube. Você pode procurar, eu mesmo nunca achei. Já vi mais de 1.000 vídeos de opções binárias na minha vida. Eu nunca achei uma coisa tão bem explicada acerca de gerenciamento. É isso por gerenciamento. Era só isso que eu tinha para falar. Nas próximas aulas eu vou mostrar isso aqui na prática, né? Eu mesmo ali investindo meu dinheiro e trocando os valores, tudo na prática, beleza? Mas a teoria é essa daqui. Eu espero que você tenha entendido. Se em algum dia você tiver com medo de dar a entrada, é porque você tá nesse carinha aqui, ó. E para você pode ser R$ 5 você tá com medo. Tá tudo bem, você não tá errado por causa disso. Para você pode ser que R$ 100 seja uma formiguinha. Você também não tá errado por causa disso. Mas o que acontece? Para você dar uma entrada com valores mais altos, primeiro você tem que aprender a operar. Primeiro você tem que ter uma consistência de operacional mesmo, de marcação, de estar efetuando as suas entradas nos melhores pontos, com as melhores análises, com as melhores confluências, para aí então você dar entradas com valores que sejam mais comprometedores, sejam mais altos na sua banca. Eu não te proíbo de você operar aí com 20% por entrada, 30, 40, 50, se você quiser. Não tem problema nenhum. Agora, você precisa ter uma assertividade muito boa para você fazer isso. Eu não te proíbo, mas eu não te recomendo. Não faz isso de entrar com 20% da banca, porque assim, é muito puxado pro emocional, sabe? Tipo, você tem 5 entradas para acertar. Se você errar uma, agora você só tem 4. Se você errar mais uma, agora você só tem 3. Se você errar uma, agora você só tem 2. Se você errar uma, você só tem uma. Se você errar uma, você se fode. Tá ligado? Então, não é bacana, certo? Não entra com 20%. Entra aí com 10% no máximo. Porque aí você pode ter 10 entradas. Olha que tranquilidade, né? Errou uma, tem 9. Errou uma, tem 8. E detalhe, 2 loss, 2 derrotas, você para, você sai do dia, porque é emocional também. Você para, beleza? Então você corre o risco de ficar viciado, você corre o risco de tomar decisões ruins, tomar decisões por impulso, entendeu? Então você para, 2 entradas você para. Você perdeu 20% da banca aqui no total. Ok, você ainda tem 4 dias, 4 operações, 8 operações para fazer até você perder a banca. Então, isso ainda é bastante, já é bem pouco, né? Então, isso aqui eu realmente aconselho quando o seu operacional estiver melhor. Agora, no começo, eu te aconselho que fique entre os 2% e os 5%, né? Que nem eu falei. O que eu recomendo, caso os 2% seja muito formiga, tipo, é muito formiguinha para você, vai para os 5%, que é sucesso, ok? Mas 10% só quando você estiver mais avançado. E 20% nunca, ok? 20% nunca. 10% quando você estiver muito avançado, tranquilo, confiante, aí você começa. E tendo o stop loss de 2 entradas, ok? E eu espero de verdade que isso te impacte de forma extremamente positiva. Vamos dar continuidade ao treinamento que está só começando. Vamos nessa.